Olá pessoal, então esse é o nosso segundo vídeo de amplificadores de potência. No vídeo anterior a gente viu a classificação deles entre classe A, classe B e classe AB. Nesse vídeo a gente vai ver o primeiro exemplo de classe A. Então, só antes da gente começar, eu esqueci de falar no último vídeo, é que quando a gente trabalha com amplificadores de potência, independente da classe dele, a gente vai usar elementos ativos de potência. No caso aqui a gente vai analisar tudo com BJT, então a gente vai usar um transistor BJT de potência e de maneira geral as características dele vai ser ter uma potência maior que 1 watt, mas normalmente a gente trabalha com potências menores que 100 watt. O nosso sinal de entrada ele fica na faixa de volt, então a gente não trabalha com um sinal muito grande, a gente não trabalha aqui com kilovolt. E normalmente esses transistores têm um ganho de corrente lá, o nosso beta, menor que 100. Então quando a gente trabalha normalmente com os amplificadores de pequenos sinais, a gente trabalha com beta de 100. A gente vai perceber que aqui, trabalhando com amplificadores de potência, esse beta vai ser menor que 100. Agora, o que a gente vai fazer em todos os amplificadores, tá? É traçar duas retas de carga. É uma reta de carga CC, que a gente vai utilizar para analisar a polarização, e aqui na UTFPR a gente já viu isso aqui lá nas disciplinas de eletrônica A e na disciplina de eletrônica B. E agora a gente vai analisar então a outra reta de carga, que é uma reta de carga CA, que ela vai ser utilizada para analisar esse amplificador de grandes sinais e também a gente vai avaliar o efeito da carga. É essa que a gente vai ver agora aqui na disciplina de eletrônica C. Então, falando do amplificador classe A, eu tenho três exemplos aqui. Então, do classe A, esse aqui é o chamado polarização fixa, o amplificador com complemento indutivo, e aqui também tem outro exemplo, que é um amplificador com polarização por divisor de tensão. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois exemplos. Esse primeiro vídeo a gente vai ver esse primeiro aqui, que é o chamado polarização fixa, e depois a gente vai ter um outro vídeo para mostrar isso de acoplamento indutivo. Então o que a gente vai analisar nesse aqui? O exemplo 1, que é o chamado polarização fixa. Aqui a gente ainda faz uma simplificação, tá? Se comparar. Então aqui existia um acoplamento capacitivo e a carga estava externa aqui. Aqui ainda é feita uma simplificação maior ainda, onde a gente vai utilizar o próprio resistor de coletor como resistor de carga. Então a gente não precisa ter esse segundo módulo de acoplamento aqui. Então só tem que notar porque essa configuração ela vai ter nível médio na carga, né? Então se a nossa saída for um alto-falante, o que é a ideia do alto-falante, tá? É que esse sinal aqui, tá? Vamos botar aqui um seno, ele excite aqui o falante, o ímã, e aí ele faça variações para frente e para trás para fazer deslocamento de ar para gerar a onda mecânica lá de áudio. Ao colocar um nível CC, é como se a gente pegasse esse ímã e puxasse ele, ou empurrasse ele, enfim, depende do sentido da corrente, e a gente deixa ele tensionado, fixo. Então pense numa mola, estão sempre puxando a mola, né? A ideia é ficar largando e puxando a mola. Se a gente deixar ela sempre tensionada, a gente está gastando energia ali. Então começa a ter um autoaquecimento aqui que vai levar esse falante a aquecer e queimar, tá? Então a gente não pode ter esse nível, né, médio aqui se for no falante, tá? Então a gente precisa desacoplar. Por isso que normalmente quando a gente fala em falante, a gente usa aqui um acoplamento capacitivo, que a ideia desse cara aqui é tirar esse nível médio. Então, sobre essa carga, a gente não tem o nível médio que tem no resistor de carga, tá? Então, só cuide desses detalhes, tá? Então, a gente vai fazer essa simplificação aqui, de usar o próprio resistor de coletor como resistor de carga. Então, o nosso R-load é o próprio RC. A gente faz isso para facilitar os equacionamentos e vocês poderem perceber aquele rendimento máximo teórico que a gente fez lá. Então, o que a gente faz aqui? Na polarização CC, a gente analisa esse circuito aqui. E aí o que a gente percebe? Que a gente tem duas malhas, né? Então a gente tem uma malha que vem aqui VCC, corrente passa pelo RB, vem aqui pela base, entra na base e a gente tem VBE. Então a gente tem uma malha VCC, IB, RB e VBE. A gente tem outra malha aqui externa, que é VCC, ICRC, VCE. Então a segunda malha. Dessa maneira a gente sabe que a corrente da base ela vai ser da primeira equação, tá? VCC menos VBE dividido por RB. Como o VBE normalmente é 0,7, eu já até simplifiquei ele para 0,7 aqui, então a nossa corrente de base de operação do ponto quiescente, por isso Q aqui, então a nossa corrente de base de operação CC vai ser a fonte VCC menos a queda do transistor, que aqui eu coloquei 0,7, dividido pela resistência da base. A corrente de coletores basta multiplicar por beta, essa da base que a gente tem, e a corrente de emissor basta multiplicar por beta mais 1. Então, a corrente de coletor que a gente está operando e a de
emissor. Vou colocar os pontos Q aqui. Então, basta multiplicar por beta, a gente tem IC, por beta mais 1, a gente tem IE. E a queda de tensão VCE, a gente pode fazer por essa malha aqui, isolando VCE dessa equação aqui. Então, a gente sabe que a tensão VCE do ponto quiescente vai ser a fonte VCC menos aqui é o nosso IC vezes RC. Então, VCC menos beta IB, RC. Esse aqui é o nosso valor, então, da tensão coletor-emissor, tá? Vejam que isso aqui é igualzinho lá ao amplificador de pequenos sinais, tá? Como a gente já viu na eletrônica A e na B. Para traçar a reta de carga, chamada reta de carga CC, a gente pega os extremos, tá? Qual é o valor máximo da corrente de coletor, tá? Se a gente olhar aqui, então, se a gente isolar aqui, ó, o IC, que é esse termo beta e B, a gente vai ver, então, que para a gente maximizar o valor da corrente de coletor, a gente vai ter que fazer que a queda de tensão é zero. Porque ó, é só olhar esse circuito aqui. Então, essa corrente IC é que passa aqui. Ó. Como essa corrente IC ela vai ser VCC menos VCE dividido pelo resistor de carga, para a gente maximizar ela, a gente tem que fazer que essa tensão VCE tenda a zero. Então, o valor máximo da corrente coletora acontece quando VCE é nula, que é chamada de corrente de saturação. Ela vai ser dada, então, por VCC dividido por RC. E a tensão VCE máxima, para a gente maximizar essa tensão aqui, então, essa tensão aqui ela vai ser a fonte menos a queda nesse resistor. Então, para a gente maximizar essa tensão, a gente tem que fazer que a queda nesse resistor seja muito baixa. Então, a gente diminui a corrente, diminui a queda nesse aqui e a gente maximiza a VCE. Então, o valor máximo da corrente de coletor emissor acontece quando a corrente de coletor é nula, que é chamada VCE de corte. Isso aqui vai acontecer, então, e ele vai ser igual ao valor VCC. Então, o que acontece? Que a gente traçou em vermelho os possíveis pontos de operação para o circuito, independente do componente transistor aqui. Em azul são as curvas do transistor. Então, o transistor pode operar nesses pontos em azul, que vem lá do datasheet dele, e o circuito pode operar nos pontos da reta vermelha. Qualquer intersecção entre elas é uma solução para o nosso circuito. O que você faz normalmente é escolher o ponto quiescente, o ponto de operação, ao centro da reta de carga, para que um sinal aqui, ao excitar lá na base, ele gere um sinal lá no coletor com a menor distorção. Porque se a gente jogar esse cara aqui para baixo, esse ponto quiescente, ó, a nossa tensão ela vai poder ser aqui VCE corte, tá? Vamos dizer que aqui a gente tenha 1 volt para cá. Então, para cá, a gente tem mais, tá? A gente vai ter lá 4, 5 volts. Só que se o nosso sinal é simétrico, e ele pode oscilar 1 volt para cima, ele vai oscilar 1 volt para baixo. Então, a gente vai oscilar aqui, nesse ponto, mais 1 volt, menos 1 volt. Se a gente tem 5 aqui, a gente fica com 4 volts perdidos, que poderia trabalhar e ele não trabalha. Se a gente vier aqui para o outro lado, se a gente pegar um ponto Q muito alto aqui, a mesma coisa, tá? Então, se aqui a gente tem 1 volt, menos 1 volt para cá, a gente até pode ter 5 para lá, só que a gente também só vai vir mais 1 aqui. Então, a gente pega normalmente o ponto quiescente ao centro da reta de carga, para que o tanto que ele pode oscilar no ramo positivo quanto no negativo seja o mais simétrico possível, tá? Então, a gente busca sempre o ponto quiescente ao centro da reta de carga para não haver essa distorção do sinal. Até aqui a gente está vendo igualzinho ao amplificador de pequenos sinais, tá? Outra questão que a gente faz igual ao amplificador de pequenos sinais é analisar a nossa impedância CA. Então, do ponto de vista do circuito CA, a nossa impedância saída é o próprio resistor de carga. Porque a gente não tem aqui, ó, se a gente analisar esse circuito, a gente não tem nada em paralelo, tá? Então, a nossa impedância de saída, ou seja, a corrente de saída IC, ela vai circular aqui sobre o resistor de carga. Então, a nossa carga que a gente tem é o próprio RC. Com isso, a gente pode, então, tentar estimar a eficiência desse conversor. Então, a potência que a gente vai considerar como potência de entrada é a potência que a gente injeta nesse circuito. Nós temos duas fontes que podem injetar. Nós temos a fonte VI, que é uma fonte de sinal, que injeta a potência, e nós temos a fonte VCC, que é uma fonte contínua, que também vai injetar potência. O que acontece? Que esse sinal aqui, a ideia é que ele seja um sensor, tá? Lá o captador da guitarra, um sinal de baixa potência. Então a gente despreza essa potência aqui, apesar de ser uma potência de entrada, a gente vai desprezar ela, a gente vai fazer essa aproximação, dizendo que a potência vem toda dessa fonte. O que não é tão em verdade, tá? Porque a maior parte da potência vem dessa fonte aqui. Então a gente considera aqui que a potência de entrada vai ser a potência que aquela fonte CC injeta, tá? Então a gente faz lá pela definição de potência ativa,
A gente sabe que a potência de entrada é a média periódica de zero período da tensão no tempo vezes a corrente no tempo. Isso aqui é a definição de potência ativa, que é a mesma coisa que potência média ou potência CC, e a gente simboliza ela pelo símbolo P. Tá? O que acontece é que como V de T, aqui no caso é a fonte CC, se a gente considerar que essa fonte CC não tem ripple, então não há variação no tempo, então V de T é o próprio VCC, tá? Então a gente pode aproximar que a nossa potência de entrada é o VCC, então como é uma constante tira para fora da integral, vezes o que sobrou da integral. Só que o que sobra aqui é um sobreperíodo, a integral de zero a período, di dt dt, ou seja, é a própria definição de corrente média. E a corrente média que sai da fonte, então essa fonte CC aqui, o que sai dela? IB sai para cá e aqui sai IC. Tá? Então, a corrente que sai dessa fonte é a própria corrente de emissor, tá? Que é a soma de base mais coletor. Então, a corrente média vai ser o próprio IEQ. O que acontece? Que a gente pode aproximar que a corrente do emissor é praticamente igual à corrente de coletor se a gente desprezar a corrente de base. Então, a gente pode aproximar que a potência de entrada que esse circuito vai absorver da fonte é o valor da fonte VCC vezes a corrente de coletor. Tá? Isso é uma aproximação. Outra questão que a gente tem que fazer, então, é a potência que é entregue à carga, que nós vamos chamar de potência de saída. Aqui, os livros fazem algo que me incomoda um pouco, tá? Que é fazer que a potência PO de saída é o valor RMS da tensão vezes a corrente. O que acontece? Que isso aqui não é definição de PO, tá? Isso aqui é a definição de potência aparente S. Então, na verdade, isso aqui é SO, tá? Eu deixei aqui porque é assim que os livros trazem, tá? Então, isso aqui é a nossa potência aparente de saída. É multiplicar o valor RMS da tensão vezes o valor RMS da corrente. Só cuidem porque isso aqui é potência aparente. E a gente sabe, tá? A nossa potência aparente vai ser a potência ativa mais a potência reativa. Tá? Então, o nosso S é P mais Q. O que os livros fazem? Por que os livros fazem assim? Porque eles vão considerar que a nossa entrada e, consequentemente, a saída que está sendo reproduzida, ela é puramente senoidal e que nós estamos acionando uma carga puramente resistiva. Dessa maneira, que o nosso S é igual ao nosso P. Então, a nossa potência aparente vai ser igual à potência ativa, desde que a nossa potência Q seja nula, né? Então, a gente está fazendo que o nosso QO é igual a zero. E aí, por isso que a nossa potência PO vai ser aproximadamente igual à potência aparente. Então, vai ser VRMS vezes IRMS. Como a nossa carga é puramente resistiva, né? A gente pode fazer como V ao quadrado dividido por R. Tá? Então, essa é a aproximação que está sendo feita. O que acontece? Que para achar o valor RMS da tensão entre coletor e emissor, a gente pode fazer se ela é senoidal pura, né? Então o valor RMS, né, se for senoidal puro, vai ser o valor máximo dividido por raiz de 2. O que acontece? Que o nosso sinal lá, ele oscila entre 0 e VCC, né? Então o valor pico a pico é VCC. Só como a gente quer valor máximo aqui, então é o valor de pico a pico dividido por 2, tá? Por isso que aparece VCC dividido por 2 aqui, tá? Então é VCC dividido por 2 e o raiz de 2 que vem lá da relação entre o valor RMS e o valor de pico. Então só cuidem porque é uma senoide que não tem o valor médio aqui, tá? Ela tem um valor médio não nulo. Por isso que a gente faz isso aqui. Por isso que a gente divide por 2. Então o VC máximo, tá? Vai ser como se ela oscilasse para mais VCC por 2 e menos VCC por 2, tá? Em vez de fazer ela oscilar entre 0 e VCC, a gente está fazendo como se ela fosse equivalente a um seno de VCC por 2 e menos VCC por 2. Tá? É isso que a gente está fazendo. Por isso que a gente dividiu o VCC por 2. Então, a nossa potência de saída, a gente vai aproximar por tensão RMS ao quadrado por RC. Então, fica a tensão de pico dividido por 2, raiz de 2, vezes RC. Então, isso aqui fica VCC ao quadrado, e aqui esse 2 raiz de 2 ao quadrado vira o 8, tá? Por isso essa constante 8 aparece aqui. Então, a potência de saída CA, VCC ao quadrado dividido por 8RC. Se a gente considerar que a nossa potência de entrada que a gente calculou lá, tá? Que é a potência de entrada que a gente acabou de calcular, que é VCC e C. Se a gente considerar que esse circuito foi
projetado para operar ao centro da reta de carga, a nossa corrente de coletor, ela vai ser a corrente de coletor. A nossa corrente de coletor do ponto Q, ela vai estar ao centro da reta de carga, então ela vai ser aproximadamente o valor máximo dividido por 2. Tá? É isso que é feito aqui. Então, considerando que o circuito foi devidamente polarizado ao centro da reta de carga, nós temos que o valor de CQ vai ser o valor máximo, que é VCC dividido por RC, dividido por 2. Então, dessa maneira, a gente tem que a nossa potência de entrada vai ser aproximadamente VCC ao quadrado dividido por 2RC. Então, ao fazer um rendimento que é dividir a potência de saída pela potência de entrada, a gente tem que isso aqui, eu não gosto de usar o igual, tá? Deixa eu só fazer um aproximado aqui. A gente aproxima novamente, então fica VCC dividido por 8RC, dividido pela potência de entrada, que é VCC ao quadrado, 2RC. Então, corta VCC ao quadrado, corta os RCs, a gente tem aqui, então, 1/8 dividido por 1/2, ou seja, a gente tem 2/8, que é 1/4, ou seja, nosso rendimento máximo teórico é 25%. Só que vejam bem, tá? Para chegar nesse valor de 25%, a gente fez um monte de aproximações e na prática esse valor não chega nisso, tá? Então o nosso valor de um conversor classe A é menor que 25%. Então só cuidem, porque 25% já é baixo, tá? Mas na prática ele ainda é menor que isso, porque a gente fez um monte de aproximação para poder chegar nesse valor de 25%. Tá? Outro conceito que é muito importante quando a gente analisa amplificadores de grande sinal é o chamado MPP. MPP é o valor máximo da tensão de saída pico a pico. Então, é o máximo pico-pico. Então, é o valor máximo da tensão de saída de pico a pico. Então, o que acontece? Eu já falei para vocês, né? Então, o nosso sinal vai variar de 0 a VCC. Então, o valor de pico a pico, né, é VCC menos 0, né? Então, é o próprio VCC. Então, o valor máximo de pico a pico para o classe A é o próprio VCC. Com isso, a gente consegue vir agora no conceito da segunda reta de carga. A gente já traçou a reta de carga CC, agora a gente traça então, a reta de carga CA. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que a corrente de coletor CA, ou seja, a parcela CA da corrente do coletor, porque a corrente de coletor ela tem duas parcelas, né? A corrente de verdade, ela está assim, né? Então, ela tem um valor médio e ela tem um valor CA. Então, a gente está dividindo ela, pelo teorema da superposição, tá? Em um valor médio e um valor CA. É isso que a gente está fazendo. Então, esse aqui é a reta de carga CC, essa aqui é a reta de carga CA. Então, a gente está pegando um valor real, que é uma oscilação em torno de um ponto médio, e estão querendo analisar apenas a oscilação, fazendo ela em torno de 0. Então, para fazer isso, a corrente de coletor CA vai ser a variação de corrente, o delta e C, ou seja, é a corrente no tempo menos o seu valor médio. A mesma coisa a gente pode fazer também para a tensão VCE. Então, a tensão VCE no domínio CA é a variação de tensão entre o coletor e emissor, que é o valor no tempo menos o seu valor médio. Okay? Porque o valor no tempo é o valor CA mais o valor CC. Tá? Então, o valor no tempo, que é esse aqui, é o CC mais o CA. Então, para achar o CA, a gente vai fazer o tempo menos o médio. Então, a gente consegue manipular aqui que a corrente, a tensão, também a gente pode enxergar ela como a corrente vezes uma impedância, tá? Então, aí só tem um menos aqui porque muda o sentido da corrente, tá? Então, a gente manipula isso aqui, a gente pega esse termo aqui, IC de CA, a gente sabe está aqui, a gente abre ele como IC no tempo menos ICQ, então, IC no tempo vezes CQ vezes EO, isso aqui vai ser igual ao VCA, então a gente está fazendo por aqui, tá? Então, VCE é igual a IC vezes EO, e esse C a gente abriu em dois termos, IC do tempo e IC médio. Dessa maneira, então, a gente consegue que a tensão coletor-emissor no domínio CA vai ser a tensão coletor-emissor no tempo menos o VCEQ, e isso aqui vai ser igual a esse termo. Então, a gente só manipula aqui, isola esse cara. Então, a gente sabe que a tensão coletor-emissor no tempo, ou seja, essa aqui, que é a completa, ela tem uma parcela CC e uma parcela CA. E dessa maneira a gente conseguiu isolar aqui a parcela CA, que é a impedância de saída, a corrente no tempo, menos a corrente CC. Com isso, a gente pode achar os seus valores máximos, como a gente fazia na outra reta de carga. Então, na reta de carga CC, a gente achava o valor máximo e o valor mínimo. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, em corte, que acontece quando a corrente de coletor é nula, a gente consegue achar a tensão coletor-emissor de corte. Então, a gente vem nessa equação aqui,
faz IC igual a zero e isola o VCE. Esse VCE vai ser o VCE de corte. Então, o VCE de corte vai ser ICQ menos EO, IC, a gente está considerando zero, menos ICQ. Então, vai ficar VCEQ mais, porque é menos, ZO vezes ICQ. Esse aqui é o valor máximo da tensão VCE, que é chamado VCE de corte. Percebam que VCE tem uma parcela CA, depende de uma parcela CC, uma parcela CA e uma parcela CC. Por outro lado, se a gente fizer agora na saturação, que é quando VCE tende a zero, e a gente isolar esse IC, esse que vai ser a nossa corrente de saturação, que é o valor máximo da corrente. Então, dessa maneira aqui, a gente tem que, levando a zero e isolando esse IC aqui, o IC de saturação vai ser o VCEQ, que é uma parcela CC, dividido por um ZO, que é uma parcela CA, mais um ICCC. Então, um termo CA, que depende de um CC, um CA e um CC. Dessa maneira, a gente pode traçar a segunda reta de carga, a gente já tem a reta de carga CC, agora a gente pode traçar a reta de carga CA. Então, agora a gente traça junto aqui a reta de carga CC, que a gente já tinha traçado, tá? Foi aquela que a gente traçou aqui. Agora a gente traça aqui a reta de carga CC. O que muda? Que a reta de carga CC, esse valor IC de saturação é 1. E agora na reta de carga CA, a gente vai ver que o valor de saturação é outro. Mas o ponto Q é o mesmo, tá? Porque as duas estão polarizadas para trabalhar no mesmo ponto. Então a gente tem outro valor de VCE, então o VCE da reta CA e o VCE da reta CC. Então o que a gente tem aqui agora é uma variação decorrente, tá? E quanto que a reta, como a gente fez lá a polarização para trabalhar no ponto Q, ao centro da reta de carga CC, o que a gente queria fazer é que essa variação aqui, ó, delta 3, fosse igual a delta 4. Só que na CC, esse delta 4 vinha até aqui, ó. Na reta de carga, do ponto de vista de corrente, ó, o nosso Q era aqui, então o nosso delta 1 era até aqui, mas agora o nosso delta 1 é maior. Então o que acontece agora é que a gente tem que analisar esses deltas para a reta de carga CA, porque normalmente é necessário reprojetar o ponto Q para trazer ele para o centro da reta de carga CA. Na reta CC a gente trabalhava com amplificador de pequenos sinais, então ficava aquele sinalzinho aqui, ó, mais ou menos 10% deste ponto Q. Então a variação em torno do ponto Q era aproximadamente 10% de pico a pico, mas agora a gente não quer, a gente quer trabalhar com toda essa excursão aqui. Então isso leva a uma outra operação, por isso que a gente precisa reprojetar esse ponto Q. Mas na prática, esse chute inicial do ponto Q ao centro da reta de carga CC é muito próximo do valor da reta de carga CA, tá? Não muda tanto assim, mas tem uma variação. Então a gente precisa avaliar se esse cara está bem projetado ou não. Então o que a gente faz aqui? Ó? Nosso delta 3 e o nosso delta 4, eu manipulei eles aqui, então o delta 1 é esse aqui, então o valor máximo é IC de saturação, o valor do centro é o próprio ICQ, tá? É o nosso delta 1. O nosso delta 2 é ICQ até zero, então ICQ menos zero. O nosso delta 3 é do VCEQ até zero, então VCEQ até zero. O nosso delta 4 aqui é do VCE de corte até o VCEQ. Então a gente tem esses 4 deltas, a gente só tem que conferir agora se essas variações estão condizentes ou não, tá? A gente precisa que delta 1 seja igual a delta 2 para garantir o centro da reta de carga. E a gente precisa fazer delta 3 igual a delta 4 para garantir o centro da reta de carga. O que acontece é que achar esses valores aqui, tudo simbólico, fica meio sem tato, tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. Eu vou fazer um segundo exemplo, onde eu vou trazer o acoplamento indutivo. E aí depois eu trago um terceiro exemplo, que eu faço ele numérico, para que vocês possam ver, tá? Então o primeiro exemplo que a gente viu foi esse aqui da polarização fixa. Eu vou trazer para vocês o segundo exemplo, que é o acoplamento indutivo. E aqui no terceiro exemplo, que é realmente o mais utilizado, que é o divisor de tensão, aqui eu vou fazer ele numérico também, e a gente compara esses deltas aqui,
Mas o procedimento é o mesmo, tá? Se você souber fazer para um, você sabe fazer para o outro. Mas eu vou deixar para trazer aqui nesse aqui, porque eu faço um numérico que fica mais palpável para vocês enxergar essas variações. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai igualar, tá? A gente vai fazer que ΔI é igual ao ΔI2, que ΔI3 é igual ao ΔI4, e a gente vai achar a relação para achar um novo ponto Q, tá? O ponto Q que vai ficar ao centro da reta de carga CA e não ao centro da reta de carga CC, que é o que a gente quer no amplificador de grandes sinais. Mas para o vídeo não ficar longo e para não ficar tão simbólico, tá? Nós vamos deixar isso para ver aqui no numérico do terceiro exemplo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.